Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando o professor Bruno e hoje a gente está aqui para resolver uma questão da prova da FAMERP do final de 2024 para início em 2025. Vou mostrar uma questão que fala sobre a comparação de gases sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Vamos lá? Vou apresentar minha tela e a gente já começa a resolver esse exercício. Vamos lá então? Vou mostrar para vocês. O exercício da FAMERP começa falando assim, ó. Em um laboratório químico, existem três cilindros de gases com iguais capacidades volumétricas, conforme mostra a figura. Mostra então um cilindro que contém dióxido de enxofre, mostra um cilindro que contém ozônio e um outro cilindro que contém o gás oxigênio. E o exercício diz: nos cilindros estão contidos separadamente os gases SO2, O3 e O2, sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Mesmas condições de temperatura e pressão. O princípio de Avogadro, pessoal, diz que gases sob as mesmas condições de temperatura e pressão estão sempre com a mesma quantidade de mol, de moléculas, em quantidade de matéria. Então, o que a gente pode relacionar entre essas três situações? Como ele está pedindo aqui para a gente a relação entre as massas dos três gases, e o que a gente tem ideia é sobre o número de mol de cada um deles, ele quer fazer uma comparação da massa de cada um desses gases. Qual que é a relação que a gente consegue calcular massa e, na mesma forma, a gente consegue calcular a quantidade de matéria ou mol? É essa formulinha aqui, ó. N é igual a M sobre mão. Aonde N vai ter um resultado em mol, é a quantidade de matéria. M é a massa da amostra. E o emão vai ser a massa molar da minha substância. Mas, como eu quero fazer uma relação, né, da massa de cada um deles, eu vou isolar esse M meu aqui, ó. Então, vou passar esse emão que está dividindo, multiplicando pelo outro lado. Então, esse eminho vai ser N vezes emão. E dá para perceber, então, que eminho, que é a massa, e emão vão ser diretamente proporcionais. Dá para ter uma ideia, então, da nossa resposta já, se você souber a massa molar de cada uma dessas substâncias. Se você não souber, Bruno, mas onde que eu tenho essa informação? A questão não fornece aqui para você? Todos esses átomos aqui têm a massa molar deles na tabela periódica. Mas vamos lá, ó. O SO3, como é que a gente calcula a massa molar do SO3? A massa do enxofre na tabela periódica é 32. Mas além do enxofre, perdão, aqui não é SO3 não, Bruno, é SO2. Isso. Então, do enxofre eu tenho 32, só que aqui eu tenho que somar dois oxigênios. 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32, mais os meus 32. A massa molar do SO2 vai ser 64 gramas por mol. Vou deixar anotadinho aqui. Muito bem. Agora, para a situação do ozônio O3, é só eu fazer 3 vezes a massa molar do oxigênio, que na tabela periódica dá 16. Eu tenho uma massa molar de 48 gramas por mol. Perfeito. Para o nosso último gás, o O2, é só eu multiplicar 2 vezes 16 e eu vou ter uma massa molar de 32 gramas por mol. Sabendo a massa molar, eu consigo agora aplicar essa formulinha aqui para cada um dos nossos gases. Então vamos lá. A massa da amostra do meu gás, que é o SO2, vai ser igual a N vezes 64, certo? E se eu quiser calcular a massa do meu outro gás, que é o O3, eu vou ter, então, 40. Opa, deixa eu usar a borrachinha aqui para a gente fazer uma anotação. Deixa eu ver se eu consigo chegar na borracha. Achei! Aí, fica melhor aqui. Minha canetinha de novo. Aí, agora sim. Eu vou ter N vezes 48. E o meu último gás, M do O2, vai ser N vezes 32. Dá para ter uma ideia, então, do valor da massa de cada um deles da relação. Dá para perceber, então, que se for N vezes 64, N vezes 48 e N vezes 32, obviamente que se eu tiver a ideia da proposta de Avogadro, né, do princípio de Avogadro, eu consigo fazer a seguinte relação.
a massa de SO2 é maior que a massa de O3, que é maior que a massa do oxigênio. Perfeito? Com esses dados, eu consigo verificar que a nossa resposta certa é a letra E, de elétron. Pode esquecer do princípio de Avogadro e nem da relação que a gente pode fazer entre esses gases sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido e até mais. Tchau, tchau, pessoal.